Olá, somos membros aqui da Liga Latino-Americana de Irredentos. Somos um grupo de militantes intergeracional, poderia dizer. Temos militantes do período dos anos 60, temos militantes dos anos 80, temos os mais jovens aqui dos anos 90 e anos 2000, e a gente tem uma identidade de luta política no qual buscamos, a partir das demandas da luta política no Brasil, vincular a luta política do Brasil com a América Latina. Há um esforço da nossa parte de fazer com que a esquerda brasileira ela se comunique com a esquerda da América Latina e incorpore toda a história de luta, de resistência da América Latina. Hoje, aqui em nosso encontro, nós vamos conversar com um colega aqui do Brasil, que tem uma história de luta, o Emílio Ivo, né, que lançou recentemente o livro Tortura Não Tem Fim, e faz parte da história dos irredentos construir essa memória de luta dos nossos militantes. Né? E nesse momento, conhecer o Emílio e saber de sua história é algo importante para a própria história da esquerda do nosso país, e inclusive para os militantes das gerações mais recentes. É isto, vai ser um bate-papo. Meu nome é Eurico e aos poucos vamos conhecendo os outros membros aqui dos Irredentos. Emílio, se apresente, fale já um pouco da sua obra e da história, né? Bom, como você já falou, eu sou Emílio Ivo Ulrich, eu tenho 76 anos de idade, eu sou, por formação, publicitário e por exercício profissional eu sou sociólogo. Eu nasci em São Valério do Sul, que é uma reserva indígena no interior do Rio Grande do Sul, índios da nação Caigangue. E lá em São Valério do Sul, eu trabalhei na roça por algum tempo. Venho de duas famílias, uma família de poloneses que migraram para o Brasil e uma família de alemães. Houve uma união das duas famílias, da minha mãe e do meu pai. Depois que meu pai, como agricultor e colono, já tinha 8 filhos, não tinha condição de pouca terra e muito filho, foi para a capital, em Porto Alegre. Saímos de carroça, levamos 48 horas para chegar. Fomos de carroça até Ijuí, depois fomos de trem, fazendo baldeação. Eu saí da agricultura, da roça, da agricultura, e virei jornaleiro nas ruas lá de Porto Alegre, uma história complicada, difícil. E durante 7 anos eu fiquei na casa do pequeno jornaleiro, vendendo jornais na rua, amparado pela LBA, eu e mais 3 irmãos. Como vendedor de jornal, eu lia meus jornais. Então, como eles dizem que existe a escola da vida, a minha escola da vida foi a rua, e foram os jornais. Eu lia o jornal e o fato estava acontecendo. Isso instruía muito a minha curiosidade pessoal e acompanhei durante muito tempo aquelas épocas pré-64, pré-golpe. Acompanhei a legalidade em 61, eu tinha 13 anos, 14, mas Brizola comandou a resistência para a posse do Jango Goulart. Aquilo, claro, todos nós, a gente praticamente acompanhava. Eu trabalhava vendendo jornal exatamente ali na prefeitura, no centro da cidade, onde tudo acontecia, né? Todos os fatos aconteciam. E isso foi me chamando muito a atenção, a minha curiosidade, mas eu tinha já antecedentes, vamos dizer assim, positivos
o meu avô alemão, Emílio Ulrich, ele foi um cara resistente ao nazismo, porque o Partido Nazista do Brasil, antes da Segunda Guerra Mundial, ele ia nas colônias de alemães sequestrar, requisitar os filhos dos alemães, os descendentes, para alistar no exército do Hitler. E o meu avô resolveu não deixar o Partido Nazista levar os filhos dele, escondia eles exatamente na reserva indígena. Nós fazíamos a divisa, era uma reserva, e ele escondia os filhos para que eles não fossem sequestrados. Então, o meu avô tinha esse fato que sempre me chamou a atenção, que meu pai relatava. E o meu avô polaco, ele participou da Primeira Guerra Mundial ao lado de um líder da reconstrução da Polônia, da nova República Polonesa. Ele, em 1918, de 14 a 18, ele serviu ao lado do Józef Piłsudski, que foi o refundador. Ele era um socialista e o meu avô, então, ele sempre fazia referência. E um dia eu, na cadeia, descobri quem era o Józef Piłsudski. Eu não sabia muito bem, mas na cadeia, com a Rua da Câmara, Jorge de Rua da Câmara, o Aldão, ele me contou que era. Então, essas, eu já tinha, digamos assim, essa coisa, o velho fazia coisas referindo-se a essas coisas. O meu avô Emílio, por exemplo, foi presidente do PTB, do Partido Trabalhista, lá de São Valério do Sul. Uma coisa incrível, né? Meu pai era PTBista. E essas coisas foram me levando. Como eu terminei o curso primário, entrei no curso ginasial, e aí eu já estava conhecendo a questão game estudantil, política estudantil. Mas houve um fato muito interessante na minha vida. Uma das professoras, minha professora Marlene, ela era casada com um jornalista chamado Índio Vargas. O Índio Vargas era um coordenador do brisolismo no Rio Grande do Sul. E depois ele foi coordenador da Frente Nacional de Libertação, que era a organização da esquerda armada do Brizola. E ele me conheceu e eu tinha, assim, o índio como porque, como eu era jornaleiro, eu apregoava, eu comecei a falar e aí o índio Vargas gostava muito de mim, começou a falar algumas coisas. Então, estou falando de influências, porque quando eu cheguei no Colégio Protásio Alves, os brisolistas lá em 64, 65, 66, faziam uma grande movimentação contra a ditadura militar, né? E eu aderi a essa movimentação e, por uma iniciativa deles, embora eu fosse menor de idade, eu me emancipei e me tornei presidente do Grêmio Estudantil. Um Grêmio com 3.400 alunos. E aí, daí foi um passo para entrar no movimento estudantil. Do movimento estudantil, sair do Grêmio, vai entrar na União Gaúcha de Estudantes, e da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas, eu fui para um outro movimento que só existiu no Rio Grande do Sul, o Exército Brancaleone. O Exército Brancaleone foi um apelido dado pelos universitários, pelo Partido Comunista e outras tendências de esquerda, porque nós éramos secularistas e éramos chamados de porra louca. E aí resolveram nos promover de porra louca para Brancaleone. Aí nós resolvemos assumir e nós nos transformamos no Exército Brancaleone, sob a liderança do Luiz Eurico Lisboa, que depois veio a ser líder da LN no Rio Grande do Sul, junto com outros companheiros que foram para a Valparaíso, eu fui para a VPR e outras organizações. E no Exército Brancaleone, eu tive várias prisões, evidentemente, a minha militância contra a ditadura foi muito forte. E isso eu fui preso algumas vezes lá em Porto Alegre,
e a minha situação ficou bastante difícil. E eu, então, através do Luiz Eurico, ele me recomendou. Decidimos vir, viria para São Paulo, daqui eu poderia seguir para outro país, para fazer um treinamento de guerrilha, mas dentro da ALN. E foi o que aconteceu. Só que logo que eu cheguei em São Paulo, eu fiz 2 ou 3 pontos com a ALN, e os companheiros caíram, e eu aí reencontrei companheiros da VPR, gaúchos que estavam fazendo treinamento no Vale do Ribeira. Aí eu entrei na VPR, porque, enfim, aí eu fiz uma militância na VPR, não fazia movimento de massa, porque eu já tinha uma série de atividades, e o Laércio Godanes Mériga, ele me apresentou ao comandante da VPR em São Paulo, que era o Yoshitani Fujimoto, que comandava a VPR em São Paulo. O comandante nacional era o Carlos Lamarca. E eu, então, eu fiz a minha militância na VPR com o Laércio Mériga, e o Laércio voltou para o Rio Grande do Sul, e eu militei com o Yoshitani Fujimoto, com as atividades relativas a uma militância com quem era o maior comandante, um revolucionário da luta armada em São Paulo, um garoto como eu, que amava os Beatles, porque a gente, por incrível que pareça, a gente tinha uma vida. Ele era de bebedouro, eu tinha 22 anos, ele tinha 23. E aí, na VPR, nós estávamos fazendo uma série de atividades, poderíamos vir, como era uma proposta, a compor uma frente, principalmente com a LN. Infelizmente, não deu para concretizar, nós já tínhamos uns planos sobre a questão da comunicação, porque luta armada se fazia a sustentação para um projeto de guerrilha no campo, uma união estudantil operária camponesa. A imprensa da VPR era inexistente, mas nós íamos montar uma imprensa clandestina, mas não deu tempo. Um companheiro da VPR, um comandante também, lá do Rio Grande do Sul, ele foi preso em São Paulo, infelizmente não suportou a tortura, e ele, enfim, ele indicou que conhecia alguém. Esse é um dos problemas das organizações, que muitas vezes declinava a questão da segurança, e ele me conhecia pelo meu nome, sabia onde eu morava, e ele não aguentou as torturas e indicou meu nome e onde eu morava, e eu caí na mão do doicote, dia 20 de novembro de 70. Então, a partir desse momento, eu fui preso, e eles não queriam outra coisa, porque perguntaram para o meu companheiro quem que poderia dizer onde estava o Yoshitani Fujimori. E, infelizmente, ele disse que um gaúcho chamado Emílio Ivo morava em tal lugar, que tinha contato. Então, quando eu caí no doicote, não teve pergunta sobre minhas atividades, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Nada disso interessava. Eles tinham um único interesse. Onde está o Yoshitani Fujimori? Essa foi a primeira pergunta, e durante um mês, invariavelmente, em todas as torturas, primeiramente durante 15 dias, até que o dia que o Yoshitani foi encontrado, foi traído pelo Cabo Anselmo e caiu morto. Ele foi morto no doicote e foi metralhado na rua. Aí eu passei mais um tempo lá no doicote para dizer onde estava o Laércio Mériga. Aí, então, esse período de tortura, então eu militei nesse período na PPR, depois fui preso no doicote, fui preso no DOPS, e depois eu fui levado para o Tiradentes, fui condenado, fiquei algum tempo no presídio de Tiradentes. Em resumo, assim, a minha apresentação é essa, uma formação política muito menos teórica e mais
no sentido prático de se fazer ação, né? Que já vinha dentro da proposta do Marighella e foi assumida pela VPR, na VPR São Paulo e no Brasil, né? Então, as atividades da VPR tinham essa finalidade ampla, liberdade, democracia, e fazer e a luta contra a ditadura militar. Sim. A minha prisão, ela durou. Ninguém fica pouco ou muito tempo na prisão, mas eu fui condenada a 1 ano e meio na prisão. O processo, a denúncia contra mim foi muito violenta, porque, enfim, um pouco era verdade no processo, outra boa parte foi inventado por eles no meu processo, e eu assinei embaixo na tortura. Só vou citar como exemplo. No processo saiu que eu joguei uma bomba no monumento da Praça 14 Bis. Primeiro, os caras que jogaram a bomba estavam presos comigo, os arquitetos da VPR. Eu não joguei bomba nenhuma. Segundo, que eu participei do sequestro do cônsul japonês. Também não participei. Que eu fiz parte do assalto ao Banco de Tóquio. Então, o processo, ele tinha certos fatos relatados que, enfim, justificavam aquela pena que eu recebi. Meu advogado, Belisário dos Santos Júnior, com apoio da Comissão de Justiça e Paz, em São Paulo, que, em primeiro momento, sem o Dom Paulo Evaristo Arnes, mas na sequência com ele, me tiraram realmente da cadeia. Eu saí com título de uma forma esquisita. Eu saí em liberdade vigiada. E eu assinava a cada 15 dias um livro na auditoria militar. Eu não podia sair de São Paulo. E aí, depois de algum tempo, de muito tempo, enfim, as minhas cadeias foram essas, a minha militância foi essa. E aí, um tempo mais recente, teve um presidente do Brasil que disse que não teve ditadura no Brasil e que não teve tortura no Brasil. Bom, então eu, para contar que teve ditadura no Brasil e que teve tortura, eu resolvi escrever esse livro com esse título: Tortura Não Tem Fim. Esse título tem a ver com um fato absolutamente real. A prisão, ela, de uma determinada maneira, um dia acaba. Tem uma data. Você termina a sua prisão, você é condenado, não, você sai. No meu caso, a tortura não teve fim e não tem até hoje, porque a tortura, ela impregna na pessoa. A tortura, a parte física você acaba curando, resolve, mas a mental você não cura. Eu fiz tratamento de várias maneiras, culminei com a clínica do testemunho, que eu relato inclusive nesse livro. E esse livro, na verdade, eu acabei escrevendo, contando como eram as torturas, os equipamentos utilizados pelos torturadores e o nome dos torturadores. E, quando possível, o dia, onde e hora que eu fui torturado. E, por incrível que pareça, eu fiz um processo por danos morais contra o Estado brasileiro e o relator do processo, ele verificou que aquilo que eu relatei, dia, hora e o torturador, eram verdades. Que o Exército dizia que não tinha essa informação. E ele deu essa informação, está no meu relatório. Eu recebi um precatório que eu não recebi até hoje. Eu ganhei a causa. E aí são essas coisas. Então, a tortura, contudo, ela não tem fim. Eu vou carregar, eu fiz clínica, eu tive durante 40 anos dificuldade para contar.
eu não conseguia contar. Eu só chorava, chorava e chorava. E tive problemas. E tive problemas gravíssimos com o alcoolismo. Né? O alcoolismo foi a grande. Agora, vou fazer o quê? Eu não aderi às drogas mais tradicionais, mas o alcoolismo foi o que me realmente não. Eu consegui, depois, vários problemas de saúde e também em função da clínica do testemunho, que funcionou muito bem. Grupos grandes, pessoas de famílias todas que foram torturadas, que sofreram sequelas, estamos todos por aqui ainda, né? Alguns falecidos, porque fazemos. Eu fiquei na clínica do testemunho de 2012 até 2015. Aí, no fim, quando entrou o governo Michel Temer, ele mandou, e era um programa do governo federal, eles mandaram, eles cancelaram os contratos com as entidades. Então, em resumo, o meu livro é isso, tem vários fatos que eu relato, e que, na medida que vocês forem perguntando, eu posso retornar e eu posso contar para vocês. Muito obrigada, Emílio. Nós conversávamos anteriormente sobre essa necessidade, né, de recontar, relembrar a nossa história, né, a história do Brasil recente. O Irredentos, né, faz muito bem esse resgate histórico, coloca as figuras importantes, né, da nossa história em evidência, e eu acho que o que é mais importante é a gente não esquecer nunca da nossa história e sempre registrar. E aí, dentro dessa narrativa, né, que é emocionante, que a gente também fica emocionado, eu queria saber, Emílio, como que você vê hoje o seu relato, a sua história, o livro, né, que agora está documentada essa história toda, essa jornada toda, essa trajetória toda, como passar isso para essa juventude que hoje se vê distante, né, dessa história brasileira, que é tão recente, mas que não está, né, viva na memória, não está viva nas escolas, não está viva no nosso cotidiano. Então, qual é a importância para a juventude de relembrar e de nunca esquecer desses momentos da história do Brasil? Bom, primeiramente, o termo é exatamente esse, para não esquecer. Nós não podemos esquecer. Esses dias aconteceu 60 anos do golpe. E praticamente, assim, quer dizer, metade da população brasileira acha que não teve golpe. A nossa juventude embarcou muito nessa história de que não teve golpe, ou que não teve pessoas torturadas. Aí eu praticamente, para não esquecer, eu comecei a resgatar alguns fatos. Eu comecei de uma forma, por exemplo, os homens, os jovens, os estudantes, os operários que ingressaram, não só na evidente, na luta armada, mas entrar numa luta, operários, estudantes, professores, intelectuais, na luta contra a ditadura militar. Muitos armados e muitos desarmados. Mas teve um papel muito importante que não é lembrado. Eu quis resgatar nesse livro para não esquecer, porque eu estava a participação das mulheres. Porque quando eu terminei boa parte do livro, eu descobri que eu tinha cometido o mesmo erro que todos os escritores de esquerda cometem. Cometeram e cometem. Eu já vi uns 20 ou 30 livros de autores de esquerda, e você tem 3 ou 4 que falam das mulheres, não das mulheres da luta armada, das mulheres de modo geral. Aí eu comecei a escrever, começando, por exemplo, com a Melinha Teles, a Yara Prado, a Etienne Romeu, e assim comecei, e aí eu já estava com 10 mulheres, e eu digo, mas aí é um livro sobre as mulheres, quer dizer, aí eu tive uma ideia, nos livros que eu tinha em casa, e mais aqui ou ali, eu falei,
eu não posso esquecer as mulheres que participaram da luta contra a ditadura. Mas eu também não tenho espaço no livro para contar. Sim, sim. Aí eu comecei a escrever uma por uma, começando pela Ana Maria Nassinovic, por exemplo, uma militante que foi morta, assassinada. E aí fui pegando nome por nome, mais ou menos em ordem alfabética, aquelas que fizeram algum tipo de luta. Não só as que morreram, mas que foram presas, ou que escreveram livro, ou que fizeram greve, ou que fizeram movimento estudantil, ou que fizeram outro tipo de movimento. Eu, o editor ficou doido também. Eu cheguei a 15 páginas com 1.500 nomes de mulheres. Agora, cada nome que eu escrevi no livro tem uma solução. Você vê o nome, você entra nas internets e você sabe, você vai achar quem foi essa pessoa. Umas e outras não, mas 90% você vai saber. Então, resgatar essas mulheres, para que não se esqueçam delas, tá certo? As que sobreviveram e as que não. Ah, ah, Estou falando das mulheres como um fato principal. Um outro fato que eu resolvi também colocar no meu livro é essa história recente de eleições no Brasil, onde muitos parentes meus primos e outros não, são filhos dos polacos, ou netos, e dos alemães, os Panachuk e os Ulrich, que votaram no nazista e sofreram influência e sofrem influência desse grupo nazista, fascista, que chegou ao poder no Brasil e está aí, vivo e com possibilidade de voltar. Então, eu contei também um resumo da vida dos meus dois avós. Eu tive que tirar um pouco da questão, o foco da questão do golpe, o golpe militar eu também cito. Eu cito todos os torturadores, eu cito aqueles que morreram lá no DOI-CODE, os companheiros. Então, para que não se esqueça. Mas daí eu resolvi também escrever esses do Emílio Ulrich, que é meu avô, e do Felipe Panachuk, para que esses parentes saibam que os nossos parentes, meus avós, foram contra o nazismo, minimamente. E não tem menor sentido eles não saber disso. Então, também coloquei no livro. E um outro fato que soube, outros companheiros também, eu resolvi colocar no livro, por exemplo, a minha mãe morava em Porto Alegre. E eu fui preso aqui em São Paulo. Eu estava no presídio Tiradentes, em 1971. A minha mãe, a Nair Panachuk Ulrich, que veio da Polônia com o nome de Nadezhda, um certo dia, ela resolveu escrever uma carta para o filho dela. Mandou uma carta para mim no presídio Tiradentes. E essa carta foi escrita em 1971. E eu só tomei conhecimento dessa carta em 1994. Aí, na auditoria militar, quando fui procurar alguns documentos do meu processo para requerer anistia, reparação, e lá estava, dentro de uma pasta, a carta da minha mãe. É lógico que foi uma choradeira, primeiro por uma carta onde ela fala dela, do meu pai, dos meus irmãos, uma carta, não? E o carimbão da justiça militar foi apreendida. Eu só tomei conhecimento dessa carta 23 anos depois. Então, eu cito isso no livro para vocês verem a gravidade, a estupidez dos militares brasileiros. Eles não tinham limite. Né? Não é só a questão da prisão, a tortura. A ação deles era de uma estupidez inacreditável. Porque não foi só eu que tive carta apreendida.
muitos companheiros também, né? O Sérgio Sistri, que recebeu meu livro, disse que descobriu que ela não escreveu a carta. A minha mãe desenhou, porque ela só tinha o terceiro ano primário, e ela, então, levou uma semana desenhando letra por letra para mandar para mim. E, assim, é uma coisa que eu falo. Porque os militares são estúpidos. Eles não são estúpidos. Eles são o grande mal dessa nação. Sempre foi assim, né? Isso desde sempre. Os militares do Brasil sempre cometeram seus crimes. Esses dias eu fui perguntado numa palestra se os militares começaram a torturar agora, em 64, com o golpe militar. Não, a tortura vem de dezenas, centenas de anos. Eu li um livro, por exemplo, paraguaio, sobre a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, o grande duque de Caxias, o Marechal, que é o grande homem do Exército Brasileiro, patrono do Exército Brasileiro, ele comandava as tropas brasileiras. E eles torturavam os paraguaios. A tortura era uma prática normal, corriqueira. Aí um dia o Duque de Caxias falou o seguinte: torturar é uma perda de tempo. Vamos tomar outra medida. O Duque de Caxias mandou uma ordem para formar um pelotão de negros escravos. Nós estávamos na época da escravidão. E eles, então, os escravos, entraram no Exército Brasileiro não para torturar, para degolar. Então, impressionante. O Brasil fez um exército com degoladores que teve o maior número de brancos e paraguaios, no caso, degolados, sob as ordens do Duque de Caxias, que queria apressar, não queria torturar mais. Ele queria degola. Então, é uma coisa fantástica isso. Degola a Guerra do Paraguai, em todas as revoluções regionais ou nacionais, a tortura é uma prática normal, adotada, inclusive, pela Escola Superior de Guerra, que até hoje ensina a tortura. Então, a tortura é uma prática que está impregnada naquilo que o Exército brasileiro melhor sabe fazer. Eles podiam estar fazendo outras coisas. Eu não vou aqui ensinar o Brasil o que o Exército brasileiro devia fazer. Eu só tenho uma proposta em relação a isso no meu livro. Primeiro, eu acho que o serviço militar no Brasil deveria ser voluntário. Pois você serve se você quiser, porque tem muito jovem que quer servir e é dispensado. Outros, como eu, não queria servir, eu fui incorporado, me ajudou bastante. Mas eu fui obrigado a servir. Então, eu gostaria, eu proponho que o serviço militar seja voluntário e profissional. Temos que ter exército, mas profissionalizado. Entra quem quer, com formação, e que saibam fazer algo mais do que a tortura. Tem que aprender aquilo que todos os exércitos do mundo fazem. Outra medida que eu proponho, o Brasil, há não muito tempo, é tempo recente, ofereceu cota racial nas universidades. E aqui no livro eu proponho que se crie uma cota racial para negros no Exército Brasileiro, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Alguém conhece algum general negro na história do Brasil? Nunca teve. Nem nos oficiais. O Exército Brasileiro discrimina os negros, até hoje. Então, eu estou dizendo, vamos criar uma cota racial para oficiais e generais do Brasil. Tá? Quer dizer, estou falando isso como uma coisa que poderia ser adotada. Não é impossível. Por que não? Por que você não pode ser um oficial do Exército? Tá certo? Então, eu estou falando isso porque é uma coisa que eu resolvi também colocar, o fato que eu resolvi também colocar no meu livro. Emílio,
Conta um pouquinho para a gente nessa trajetória toda, né, do seu livro, a tortura, esse histórico de tortura que a gente tem no Brasil. Você chegou a presenciar, a ter contato com torturadores negros também? E também gostaria de pedir uma palavrinha sobre o Ustra, né? Que você poderia falar também desse período do Ustra. Bom, eu conheci torturador negro. Por sinal, no momento que eu cheguei do DECODE, preso, já comecei sendo torturado. A tortura começa quando eles tiram a roupa. Quer dizer, quando você fica pelado, aquilo já é uma forma de tortura. Eu fui levado para uma salinha onde estava o Benoni Albernaz, o capitão Albernaz, que era pardo. Mas, junto com o Albernaz, tinha um torturador com ele, que eu não fiquei sabendo o nome dele. Eu só ouvia o apelido dele, chamado de Carioca. Carioca, eu fiquei sabendo depois, perguntando, mas você ouve alguém falar? Ele era um sargento do exército, ele era militar. E ele era negro. E ele estava ali ajudando o Albernaz naquele... Ajudando. A primeira coisa que esse torturador negro, filho de Carioca, fez, ele foi me aplicar aquele golpe com as duas mãos nos ouvidos, que eles chamam de telefone. Era telefone e continua sendo. A segunda ação dele de tortura, esse Carioca, ele era gordo. Ele sentou no meu colo. Ele sentou de frente para mim. E com as duas mãos, ele tinha mãos enormes, porque ele era gordo. Sei quantos quilos. Ele pegou no meu gogó e começou a apertar, apertar, apertar. Quando eles viram que eu ia desmaiar, eu já estava desmaiando, ele soltou o meu gogó. Mas eu pensei, esses caras não querem saber nada, eles querem me matar. Foi a primeira impressão que eu tive. Aí, na sequência, esse torturador negro, ele colocou um fio no meu dedo esquerdo, da mão esquerda, esse mindinho, e na minha orelha. E aquele rádio que dava choque, com a manivela, sendo acionada pelo capitão Albernaz. Ele tocava a manivela e ia passando choques. Então, o terceiro momento de tortura ali, mas numa sequência muito rápida, com aquela gritaria, onde está o Fujimori, onde está o Fujimori, foi o choque elétrico no meu dedo mindinho e na orelha. Chegou a queimar a minha orelha, porque eles acionavam na intensidade que eles bem entendem. Depois, na sequência, foi palmatória. Não é? Outro negro que eu conheci, ele também era negro. Um negro, eu soube que ele era sargento também militar, e ele exercia, além de tortura, ele ajudava os torturadores, porque ele era o pastor. Ele pregava a Bíblia durante as torturas ou nos intervalos. Ele andava com a Bíblia embaixo do braço e eles chamavam ele de índio. Ele tinha mais cara de pardo para índio do que para negro. Mas ele duas coisas que ele fez comigo, que foi uma coisa tortura, quer dizer, dentro desse contexto de negro, pardo, torturando, que 90% eram brancos, né? Que eram oficiais, olhos azuis, muito bonitos, por sinal. Um dia, esse índio, eu estava sendo torturado pelo José
Vitorazzo. O Vitorazzo chamou o índio, estava com a Bíblia embaixo do braço, e chamou, ele estava por ali, daí ele falou assim, sei lá, fulano, o alemão aqui não quer falar. Você não tem nada aí na Bíblia que possa indicar que seja mais frágil, ou que seja mais sensível para mim dar choque, para bater, coisa assim. O índio, eu acho que eles tinham combinado isso, ele abriu a Bíblia. No meio da Bíblia, ele tinha uma espécie de um folder, 3 ou 4 páginas. Tá? Ele abriu e ali ele indicava, nos reis e não sei o quê. No ânus, ele também, na cabeça do pênis, também ele vai, na língua, enfim. Ele indicou abrindo a Bíblia, que ele tinha um folder. Aquilo, claro, que era uma forma dele contribuir com o torturador, ou para tirar, para me esculachar mais ainda. Esse representante do governo brasileiro com os lugares mais sensíveis do corpo humano para poder aplicar tortura. Esse mesmo índio, às vezes me pergunto, mas, Emílio, qual foi a pior tortura que você sofreu? Evidente que não existe a pior tortura. Na capa do livro eu coloco o pau de arara, porque a tortura é múltipla. Você fica pendurado, você apanha com cacetete, com borracha, você leva choque, você é espancado de todas as maneiras. Mas tem o pau de arara, tinha a cadeira do dragão, que era uma cadeira que você ficava amarrado e ela tinha um assento metálico, e eles davam choque nesse, eletrificavam a cadeira. E você ficava ali. Numa sucessão de torturas palmatórias, porque eles queriam encerrar o assunto, o Ustra estava participando, esse José Vitorazzo estava participando, e o índio estava presente, dando assistência religiosa e de saúde, porque ele era enfermeiro. Outros diziam que ele era médico. Quando eu não aguentava mais a tortura, eu não conseguia mais. Eu estava na cadeira do dragão, amarrado, eu quase desfalecido. Aí o Ustra e o Vitorazzo falaram, tira o alemão daí, vou dar uma recuperada nele. Aí eles falaram, sargento, você dá um trato no alemão, aí leva para chuveiro para ver se recupera, porque nós precisamos continuar a tortura com ele. Ele falou, precisamos continuar o serviço. Aí o que eles fizeram? Mandaram eu parar de pé. Eu não consegui parar em pé e caí de bruços, porque as minhas mãos e os pés sangravam por causa de palmatória. E eu fiquei assim. E eu não conseguia, então, andar, porque eles resolveram me levar para o chuveiro, para mim tomar um banho, e lá o enfermeiro ia me dar um tratamento. Não teve jeito. O Risadinha, que era carcereiro, e eles resolveram a coisa de uma forma rápida. Eles tinham todo tipo de equipamento para tortura, todo tipo. Eles apareceram com uma coleira. Essas coleiras de cachorro, coleira de couro. Eles colocaram a coleira no meu pescoço e amarraram com uma corda, dessas de amarrar cachorro, e foram me puxando por essa corda e nessa coleira. Eu fui de 4 pés sendo arrastado e o Zé Vitorazzo me dando chute na bunda e o outro falava, dá um osso para esse cachorro que ele levanta. Bom, aí me levaram até o chuveiro de arrasto. Lá no chuveiro, esse índio, ele me deu uma injeção aqui no tornozelo direito, que era uma forma que eles deram um produto lá médico,
que eles aplicavam para o sujeito se reabilitar. Eu tomei um suador, fiquei vermelho, mas não consegui melhorar. Aí ele avisou lá o Ustra e avisou o Betorasol. O alemão não aguenta mais, é melhor deixar para mais tarde. E aí, então, eles encerraram ali. Então, essa tortura, com a coleira no meu pescoço, para mim, ela não existe a pior, mas ela foi terrível, porque além de dolorida, me deixou com o pescoço dolorido, ela é extremamente humilhante, porque você é arrastado, humilhado, como se fosse assim, um animal. Chega ao extremo da humilhação. E o Ustra ali, feliz da vida, por executar esse serviço. O Ustra, ele comandava, ele era o major que comandava, naquela época, ele comandava o doicode. O Ustra tinha um perfil de um cumpridor dos seus deveres como militar. Ele era extremamente rude, ele era um cara... Hoje eu não trouxe a foto dele. Eu mostro para os minutos. O Ustra era um cara... Ele não descansava 24 horas, ele estava sempre de serviço. Quando ele chegava no doicode, podia estar chovendo, podia ter sol. Quando ele estava fora, ele chegava, ele abria a porta do carro dele, ele tinha motorista. Atravessava o pátio rápido, célere, e subia aquelas escadas do doicode para ver quem estava sendo torturado, como estava funcionando a tortura, se tinha já algum resultado, e muitas vezes ele mesmo assumia. Intensificar choque, palmatório, mandar sair da palmatória para ir para a cadeira do dragão. Ele gostava de ver o preso político na cadeira do dragão, no pau de arara. Então, o Ustra, nesse sentido, ele não tinha limite. Ele era extremamente bruto. Não é? Agora, oficiais negros, eu vi, mas não eram negros, eles eram sargentos. Os torturadores realmente eram muito competentes, eram brancos. Com um pequeno detalhe, um grande detalhe. As mulheres, todas as mulheres, elas sofriam duplamente. Sofriam mais que os homens, porque elas eram torturadas e todas as mulheres eram estupradas. Depois do pau de arara, elas sangravam. E eles gostavam de estuprar a mulher sangrando. E eles eram oficiais do exército, brancos, de olhos verdes, bonitões, os caras sadios. A Melinha foi estuprada por uma oficial. Os filhos dela foram torturados. Então, é uma coisa assim terrível. E na presença permanente do Ustra. O Ustra chegou a levar a esposa dele para morar lá dentro do doicode. E as duas filhas dele. Então, quem foi o pior torturador? É difícil também eleger o pior, porque todos são piores. E eles competiam entre eles, para ver quem conseguia a delação do preso o mais rápido. E aquilo era um mérito também. E todo mundo queria ser torturador, todo mundo queria servir no doicode. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque eles tinham o salário deles que eles recebiam do governo federal. Era o salário deles, que eram bons salários. O segundo motivo, os empresários, está no livro, e as empresas patrocinavam o doicode, patrocinavam as torturas, as prisões, as perseguições, e davam dinheiro.
Eu presenciei. O dia que mataram o Yoshitaro Fujimori, o carcereiro me disse, até eu recebia um, porque eles ganharam muito dinheiro por ter matado o Fujimori. Terceiro motivo, porque eles saqueavam a casa do preso. Eles prendiam a pessoa e a equipe de busca me deixava 2, 3, 4 saqueando. Levavam livros, discos, dinheiro, arma que tivesse, roupa, principalmente, minha gravata, minha calça, mas não de mim, de todo mundo. Então, tinha 3 remunerações. Eles, os agentes que representavam o governo brasileiro, ganhavam muito dinheiro desta maneira. Tá? E eles, por exemplo, quando eles saqueavam, eles falavam entre eles, vamos repartir quando chegar lá. Então, o Ustra também tinha a parte dele. O Ustra morreu rico, numa mansão lá em Brasília. Não é? E todos, por isso que eles tinham essa coisa, todo mundo queria servir como agente de repressão. Não é só para prender, para torturar, então é uma coisa terrível. E, enfim, essas coisas aconteceram. As que eu pude ver, as que eu vi, e nunca haverá tempo suficiente para que eu possa contar tudo. Eu tentei contar um pouco neste livro. É evidente que muitas coisas não cabem, e não sei se ainda vou ter tempo depois de fazer uma segunda edição completando esse tipo. Né? Bem, eu vou aproveitar aqui, e, Emílio, a gente está indo para a parte final da nossa conversa, né? E saber de você, a partir de um breve depoimento, é algo que chama muita atenção para nós, dos irridentos, e apareceu aqui na sua fala. Você falou muito do livro no sentido de que veja só, não é só uma memória pessoal que serve como denúncia, como é importante, muitos militantes vêm fazendo isso, pega a sua memória pessoal de sofrimento e dos companheiros que tombaram e faz a denúncia, mas você também aproveita o livro para fazer a memória dos outros companheiros, os que estão vivos e os que estão mortos. Isso é importantíssimo. É quase que usar o seu livro para um depoimento coletivo. E, como a gente está no finalzinho, eu queria que você falasse um pouco, na medida que você veio para São Paulo e você se vinculou à VPR, e os irridentos chama sempre a atenção para os companheiros que tombaram, para a gente não perder a memória dos companheiros que tombaram. Para nós, os irridentes, é importante a figura dos companheiros da VPR, a questão uma das lideranças, que é o Carlos Lamarca. Fala um breve depoimento do Carlos Lamarca, né, que ele foi da VPR. Quando você chegou em São Paulo, o que você soube do Carlos Lamarca? Se você conheceu o Carlos Lamarca, né? É um depoimento agora breve, que a gente está encerrando, né? E aí, depois, no finalzinho, vamos relembrar aí o seu livro e fazer o fechamento. Bem, é evidente que eu não tinha relacionamento e não tinha por que também conhecer o Lamarca, por razões totais e absolutas de segurança. O Lamarca era um dos militantes contra a ditadura mais procurado a qualquer preço. Né? Agora, o Lamarca foi importante para o povo brasileiro, porque ele, como militar, ele como capitão do Exército, ele sinalizou para o povo brasileiro que entre os militares e dentro do Exército havia também aqueles que eram contra aquela maneira de se governar o Brasil, uma ditadura sem liberdade, sem eleições, uma ditadura sem democracia, uma ditadura sem partidos políticos, uma ditadura com arroxo salarial, uma ditadura contra os sindicatos, uma ditadura que proibiu os grêmios estudantis,
uma ditadura que fechou as uniões de estudantes, fechou a UNE, mas que dentro dos militares haveria um grupo que ainda poderia significar uma esperança. Sobre isso, no primeiro momento da ditadura, muitos militares se colocaram contra o golpe. Se colocaram. E mais ou menos uns 7 ou 8 mil militares foram excluídos, perseguidos, presos, torturados e mortos. A primeira vítima da ditadura militar, 4 dias depois do golpe, foi o coronel aviador Alfeu. Ele era um aviador na base aérea lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eles estavam reunidos ali na reunião dos oficiais, no restaurante dos oficiais, e ele se colocou aí, estava se colocando contra o golpe. Sem receber voz de prisão, um outro coronel, que estava com uma metralhadora, pegou uma metralhadora e atirou nele, pelas costas. Os militares no Brasil, a primeira vítima que eles mataram foi pelas costas. Isso é histórico, é fato, tem livro, tem culpado, tem testemunho. Primeira vítima civil foi um garoto, um estudante de 21 anos de idade. Também naqueles primeiros dias, ele estava em Recife, foi participar de uma manifestação na rua com os estudantes contra a ditadura. E a mesma coisa, o exército chegou atirando neles. E ele foi metralhado. Um rapaz chamado Ivan, com 21 anos de idade. Eu estou falando isso para dizer que, de todo modo, o Lamarca representava tudo isso e, por isso, ele não poderia sobreviver. A vida dele, eles queriam ele morto a qualquer preço, tá certo? E a coisa aconteceu da maneira como foi. Ele não teve como reagir, ele estava deitado, dormindo e doente. Foi metralhado e não teve reação, não teve nenhuma. Agora, para falar que eu tenho retomado, além de publicar o livro, que é um livro que eu procuro alertar, e eu apresento fatos. Quem duvidar de uma vírgula ou de uma palavra, pode procurar que acha, porque eu só falo a verdade. Eu falei 3 vezes na Comissão da Verdade Nacional, eu falei na Comissão da Verdade aqui de São Paulo, e tive outros fatos que eu relatei, e foram checados. E porque eu não tenho porque agora, não é agora, eu nunca menti. É lógico que para o procurador eu tive que negar algumas coisas, porque era um fato. Eu, por exemplo, se eu dissesse onde estava o Yoshiro Fujimori, ele seria morto. Eles não iam prender para torturá-lo. Agora, eu tenho conversado bastante com estudantes, né? Tenho feito palestra, quer dizer, além do livro, procurar demonstrar, citar companheiros e companheiras, mostrar. Eu já fiz uns 2 ou 3 documentários e vamos se multiplicando na medida que as pessoas me convidam e eu tendo possibilidade. Eu estou com problemas de saúde, mas não vou ficar aqui me queixando. Eu me coloco à disposição para conversar com pequenos, grandes, médios grupos, não importa, para dizer que, de todo modo, existe uma coisa que é realmente revolucionária. Eu ouvi falar e eu aderi. A esperança é revolucionária. A esperança. Antigamente falava, eu não tenho esperança nenhuma. Nós vamos morrer todo mundo. Viva a utopia, mas a utopia. Mas ter esperança também é ser revolucionário. Temos que ter essa esperança, porque senão não vale a pena também lutar. Um amigo meu, Antônio Jesus Gabriel, dizia: se os tais heróis não voltam e morrem, será que vale a pena ser herói? Então,
vale a pena ter esperança, porque a esperança é realmente um fato revolucionário. Eu não entendia tanto quanto entendo hoje essa palavra que é cheia e comprida. E aí, quando me perguntam, e você? Eu tenho esperança. Eu tenho que ter esperança na humanidade. Tenho que ter esperança no ser humano. Nossa. Muito